Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema muito necessário, muito importante e que devia ser cuidado todo dia, né? Deveria ter debate sobre todos os dias sobre isso. Existem debates sobre isso nos privados, vamos dizer, né? As pessoas conversam com as outras, conversam com amigos, desabafam. Enfim, nós estamos vivendo momentos conturbados na nossa vida social, no planeta, um momento difícil, um momento difícil. E a gente, por mais estudado que a gente seja, por mais cultura que a gente tenha, a gente nunca encontra as respostas. Por que a gente não encontra? Porque, primeiro, que a gente está limitado àquilo que nós conhecemos, e segundo, que nós não somos especialistas nisso, não trabalhamos com esse enfrentamento dos problemas cotidianos, né? E hoje nós vamos trazer aqui o doutor Gustavo Matos, que é psiquiatra. Não tem pessoa melhor para falar sobre as condições do mundo de hoje, nosso cotidiano, do que um psiquiatra. E o tema que nós demos como título, né, vamos variar a conversa, vamos ampliar muito mais do que isso, que não tem remédio para a vida ruim. O que é isso? Já vamos saber já. E aí, doutor Gustavo, tudo bem? Como é que está? Tudo ótimo. Primeiro, eu queria agradecer muito, né, poder participar desse espaço, que é um espaço maravilhoso, no sentido de trazer debates que são importantes, questões que nos tiram do cotidiano, da automação mental, no sentido daquilo que se pensa comumente. Então, é um canal que traz reflexões muito interessantes, né, e estou aqui muito motivado, né, a estar conversando com vocês aí nesse sentido de tentar criar alguma condição de entendimento melhor no contexto da saúde mental, porque, obviamente, eu acho que todo mundo tem noção do quanto que isso é importante e a grande crise que vivemos no momento atual nesse sentido, né? Então, muito obrigado pelo convite, Eustáquio. Nós que agradecemos por você ter aceitado, né? Porque é importantíssimo uma pessoa esclarecida para falar. Hoje, o mundo inteiro, eu falo por mim, mas eu convivo com outras pessoas, principalmente aqui virtualmente, né? Onde as pessoas se escondem atrás das câmeras. Elas não são o que elas verdadeiramente são. Mas quando encontram alguma reverberação, elas se abrem, né? Alguém pensa igual, ela não precisa ter vergonha, porque é só uma pessoa com outra no vídeo, então ela se abre mais. Então eu sei que a situação geral entre as pessoas está difícil. As pessoas estão, como a gente usa aquele velho jargão, mais perdidos do que cachorro em dia de mudança. O cachorro está acostumado a não sei quantos anos lá e, de repente, você se muda. As pessoas estão depressivas, as pessoas estão... N problemas. Às vezes, elas nem estão adoecidas, digamos assim, mas elas estão desorientadas, porque não tem quem oriente. E a gente precisa ter confiança, né? Inclusive, na sua profissão, tenho certeza que se não existir uma relação de confiança entre paciente e médico, a coisa não vai andar, né? Você resolver o problema vai ficar difícil porque vai existir sempre aquela barreira. Então, doutor Gustavo, quais são hoje, no seu consultório, que a gente vê sempre cheio, estamos no mesmo prédio aqui, né? A gente vê que o fluxo de pessoas é Sim, somos grande. vizinhos. E eu fico triste e ao mesmo tempo feliz, né? Eu fico triste por ver tantas pessoas buscando clínica para se tratar de algum problema. Então, são portadoras de problema. E está lá, ainda bem que temos profissionais aqui, então é preocupante isso, preocupante. Porque em muito lugar, a gente tenta marcar consulta, né? Tem uma neta que está tentando marcar uma consulta com quem tem convênio e tudo, e tem a maior dificuldade, não só pelo convênio, mas é porque está horário lotado, lotado. Sabe o que é isso? É profissional para, nossa, os médicos estão ganhando dinheiro para caramba porque não tem horário. Então, está uma situação difícil. Eu gostaria de saber a sua versão não, a sua posição, o seu ponto de vista Claro. sobre o que nós estamos vivenciando hoje, doutor Gustavo. Inclusive, eu penso que eu estou cheio de respostas, estou nada. Vivo, durmo, acordo e fico buscando respostas para mim da situação dos porquês, né? Isso incomoda, porque a gente não está produzindo, na verdade. Nós estamos aqui elucubrando para saber o que está acontecendo. Sim.
Olha, a gente vai entrar numa seara, num tema que é extremamente amplo, complexo, né? E eu vou tentar trazer elementos do cotidiano aí no sentido daquilo que eu vivo no dia a dia, né? Eu queria primeiro fazer um comentário sobre o próprio título da nossa conversa, que é Não Tem Remédio para a Vida Ruim. Alguns anos atrás, eu fui num congresso e ouvi essa frase foi uma das que eu incorporei no meu arsenal, no contexto das abordagens, de tentar explicar um pouquinho o sofrimento mental. Eu gostaria de primeiro, né, deixar claro que quando eu falo que não tem remédio para a vida ruim, eu não estou querendo, de alguma forma, desmerecer a vida das pessoas, apequenar aquilo que elas conseguem, porque todo mundo faz aquilo que consegue, né? Então, não é nesse sentido de alguma forma, uma crítica no contexto de como que as pessoas conseguem viver, né? Mas a ideia desse tema é justamente entender a interação entre o estilo de vida, a forma como nós estamos funcionando hoje, né, juntamente com as fragilidades individuais no contexto do desenvolvimento das doenças, né, com o produto final dessa grande questão que você colocou agora, né, dessa enxurrada, né, de demanda de pacientes, pessoas procurando ajuda, né. Por um lado, a ideia de que as pessoas estão procurando ajuda é muito interessante, porque isso também foi uma desconstrução de um preconceito em relação à saúde mental, né, e a construção da ideia de que a saúde mental é uma ferramenta importante e que tem que ser acionada quanto necessária, né. Mas, por outro lado, eu acho que ainda, enfim, ainda é recente e a questão da saúde mental ainda não é tão bem entendida e gera muitos campos de confusão, né? Mas o sentido maior que eu acho que fundamenta, né, a necessidade dessa busca é porque as pessoas estão vivendo mal. E tem dados, eu vou dar dados, a gente pode ficar aqui horas falando de dados, mas coisas muito simples, né? O Brasil é campeão de transtorno de ansiedade e depressão, e talvez enfim, ele tem questões dessa ordem. Se você for pegar os levantamentos do INSS, as doenças mentais são as grandes causadoras do afastamento laboral. Então, até em termos produtivos, de capacidade de trabalho, isso tem impactado muito a nossa sociedade, né? Isso sem pensar também, se a gente for pensar especificamente no nosso país, né, que isso também faz parte da doença mental, da saúde mental, a gente é exposto a um nível de violência muito alto. O Brasil é um país que tem um aspecto de violência e, apesar da nossa índole ser festeira, enfim, acolhedora, a gente tem uma tradição muito, muito benigna nesse sentido, por outro lado, tem esse contexto de violência também que faz parte desse caldo da saúde mental. E eu acho que você também me falou uma coisa inicialmente que eu vou usar como forma de representar isso. Quando você fala cachorro em mudança, eu acho que isso também faz parte desse momento que a gente está vivendo, porque as transformações na sociedade são tão grandes e a gente está tendo que mudar, né, de uma forma de tudo aquilo que a gente acreditava, todos os dogmas, todas as instituições que referendavam a estrutura humana no sentido realmente de credibilidade, de efetividade, de confiança, foram desconstruídas. Então, a gente vive um momento de muitas perguntas e poucas respostas, né? Enfim, esse é uma visão muito, enfim, abrangente de tudo isso, né? O produto final, né, é essa questão que muitas pessoas vão procurar, elas estão vivendo uma vida muito acelerada, com muito sofrimento, com muito desconforto, e muitas vezes não é necessário remédio para melhorar isso, não é necessário uma pílula, é necessário consciência, entendimento e ações para tentar resgatar um estilo de vida um pouquinho menos agressivo e um pouquinho mais saudável. Caramba. Agora, me diz uma coisa, perfeita, introdução maravilhosa. Hoje, você estudou, numa certa época, tinha o conhecimento ele não é estacionário, vamos dizer, né? Ele vai se desenvolvendo, vai ampliando. Toda essa fundamentação assim da psiquiatria, vamos falar da parte mental, dos estudos dos profissionais da saúde mental, ela se atualiza de que forma, digamos assim? Porque hoje vocês enfrentam, eu acho que no seu consultório, no consultório de qualquer profissional, ele recebe aquele cotidiano de sempre, né? Depressão, dor de cabeça, fobias, isso e aquilo, sei lá, é uma gama enorme. Mas tenho certeza que aparecem muitas coisas novas, novas entre aspas.
E aí, como é que o profissional se prepara para essas coisas novas? É através do que vai aparecendo e ele vai buscar a resposta depois? Como é que é essa relação de tudo que está acontecendo com... Deu para captar, né, o que eu quero saber? Sim, olha, essa é uma questão muito interessante, né? Hoje, inclusive, nos meus atendimentos, na parte da manhã, eu fiz colocações nesse sentido e eu vou resgatar um pouquinho, coisas que eu falo a respeito disso. Primeiro ponto, sofrimento sempre existiu e sempre existirá, né? A Sim, gente sofrimento, e claro, né? é, Enfim, a gente sempre tenta buscar soluções no contexto das melhores, mas a questão humana, a existência por si só, tem todos os seus desafios, e isso vai estar sempre presente. Então, existe essa questão. Tradicionalmente, a psiquiatria atendia as patologias mais clássicas, né, depressão, ansiedade, transtorno isso. bipolar, esquizofrenia, dependências químicas, enfim, digamos que seriam as doenças mais clássicas, enfim, que faziam parte do cotidiano do consultório. A partir Perfeito. de determinado ponto, e principalmente na última década, colocando de forma mais enfática a pós-pandemia, a gente recebe um influxo muito grande de questões referentes aos transtornos de atenção, que é o TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também questões referentes ao espectro do autismo, que começou a se fazer diagnóstico mais de forma abrangente, pegando principalmente os adultos. Na época que eu me formei, a gente não diagnosticava TDAH, nem TEA, e quando eu falo TDAH é déficit de atenção, e TEA é autismo, em pacientes adultos. Isso eram diagnósticos da parte da infância. Com o passar do tempo, foi se percebendo a existência disso e acompanhando também as crianças que cresciam com esses diagnósticos e escolhendo o produto final, acolhendo o produto final disso, tendo a percepção da existência desses traços na idade adulta. Então, hoje em dia, e aí entra uma questão muito interessante que eu gosto sempre de dizer, há uma demanda muito grande de pessoas com queixa de transtorno de déficit de atenção hoje em dia, né? E aí eu acho que tem uma questão que também tem muito a ver com o que a gente está falando agora do título, né? Muitas pessoas que vêm procurar o diagnóstico de déficit de atenção realmente podem ter questões neurobiológicas que, enfim, que fazem parte da construção desse tipo de déficit e realmente tem a patologia. Mas eu vejo um outro tipo de clientela que pega esse tipo de informação muito no sentido de também haver muita informação nas redes sociais, enfim, né, na sociedade em geral, se identificando com a ideia de falta de atenção, mas aí é muito no contexto de elas estarem extremamente extenuadas, extremamente sobrecarregadas, de elas realmente viverem um nível de sobrecarga agressivíssimo. E eu pego muito, assim, no meu consultório, pessoas trabalhando 10 horas por dia, pessoas que têm 15 grupos de WhatsApp à noite para ficar É, pegando, enfim, existe uma questão que eu gosto muito de dizer, eu sou totalmente condizente com as questões do papel do feminino, da mulher na nossa sociedade, né? Mas eu acho que ainda a mulher ainda está sendo muito prejudicada, porque ela assumiu um status que é bem complexo. Ela tem que ser profissional, ela tem que ser mulher e ela tem que ser mãe. Ainda, digamos que a grande proporção da criação dos filhos ainda recai sobre a mulher. Então a mulher hoje em dia faz uma coisa que eu chamo de tripla jornada. E a quantidade de mulheres que vêm extenuadas nesse sentido, principalmente no pós-parto, com crianças pequenas, nesse mundo atual, tendo que trabalhar, é gigantesco. Todos os dias eu pego pessoas sobrecarregadas, pessoas que estão trabalhando muito, pessoas que não têm tempo para descansar, pessoas que não têm tempo para relaxar, não tem tempo para ter conexão com o próprio mundo interno, para a partir daí entender o que faz sentido, o que é valioso, o que é importante, o que realmente faz a vida ter um colorido, faz a vida ter sentido. Elas viram máquinas de produção ininterrupta que vão criando um aspecto
potencialmente maior alienante. Elas vão se alienando, ficando mais distante de ti, só pensando em produzir, em produzir. Acordo no meio da madrugada, lembrando que tem que trabalhar no outro dia, não conseguem relaxar. E é interessante, eu peguei a questão do TDAH, que é uma patologia importante, que tem que ser tratada, com uma sobreposição para pessoas que vêm extenuadas, sem condição nenhuma de atenção, porque elas estão tão sobrecarregadas que o cérebro delas não vão funcionar. E aí é um grande desafio fazer essa filtragem inicial, tentar desativar essas pessoas, reduzir, né, isso para uma situação mais aceitável, né, mais humana, né, no sentido de funcionamento, para ir depois, aí até eventualmente tem pessoas que a gente faz isso, aí depois a gente até chega à conclusão que talvez que tem um déficit de atenção comórbido, mas aí é um outro contexto, a gente trata isso em segundo plano, não como primeira queixa nesse sentido. Então é muito importante esse olhar para o funcionamento atual, porque nosso mundo, ele está cada vez mais exigente, ele cria uma fantasia de produção ininterrupta, as redes sociais são muito responsáveis por isso, porque o tempo todo elas ficam estimulando que a gente vai ser melhor, que a gente vai conseguir mais, que tem atalhos, tem formas de realmente pular as dores emocionais, que a gente vai aprender tudo muito mais rápido. O ser humano, ele tem um potencial enorme, mas ele também tem o seu ritmo e a sua limitação, né? Então, uma das frases que eu mais gosto de dizer nesse contexto: não venda a sua saúde mental, ou qualquer tipo de saúde, porque depois para comprar você não consegue. A nossa relação com o dinheiro hoje em dia, no sentido da necessidade, e claro, mais uma vez, eu não quero aqui de forma alguma, desrespeitar as necessidades materiais e o quanto a vida é dura. E, obviamente, eu sei que a vida é dura e não é fácil para ninguém. Enfim, no sentido geral. Mas eu quero dizer que é muito importante que a gente entenda o que é mais valioso para que a gente possa ser cuidadoso nesse sentido. Porque se vende a saúde mental em detrimento da produção, isso realmente vai causar coisas muito mais desfavoráveis, muito mais difíceis, né? E isso, enfim, aí a gente pode até falar da questão do burnout, né? Que seria esse tipo de sofrer por conta das demandas, do trabalho, das exigências, de não conseguir ter limite, de não entender o aspecto humano da sustentabilidade, que a gente precisa de ritmo, tem tempo de trabalhar, tem tempo de descansar, precisa ter essa conexão interior, precisa ter tempo para ter amigos, para ter lazer, para realmente interiorizar e compartilhar, e sair dessa solidão que esse mundo moderno nos traz, né? Como é que eu faço, doutor Gustavo, como é que eu faço eu vou assistir, uma pessoa vai assistir o que nós estamos conversando aqui. Aí ela vai se questionar, fala, puxa, ele falou um monte de coisa, algumas coisas reverberam comigo. Como é que eu posso ter no meio dessa confusão mental que todos nós estamos, de certa forma, alguns menos, alguns mais, como seria a forma de conseguir discernir, primeiro, que eu preciso de ajuda, segundo, como é que eu posso romper essa barreira que, inclusive, existe, né? Falou em psiquiatria, é coisa de louco. Isso não é, é um estigma que a psiquiatria vai levar para o resto da vida, né? Todo mundo acha que psiquiatra é para quem é louco, né? Louco é um termo muito pesado. Então as pessoas têm medo. Como é que as pessoas então conseguem romper isso aí ou dar conta de si? Como é que elas podem se interiorizar em alguma? Não sei qual é o segredo. Eu estou perdido, estou assim com todos esses problemas. Olha, bom, eu queria só fazer um contraponto. Você fala da questão do preconceito na psiquiatria e realmente existe isso, né? A gente lida, geralmente nas gerações, assim, até as nossas últimas gerações, isso é muito forte. Mas hoje em dia existe um paradoxo que existe até eventualmente, isso com todo o cuidado do mundo, uma certa glamorização nos jovens em ter algum diagnóstico, entendeu? Isso já faz parte da cultura deles e de alguma forma isso entra também. Às vezes eu já vi histórias anedóticas de alguém ter que falar que tinha um diagnóstico para não ficar de fora de um grupo, enfim, específico, isso em pessoas muito jovens, entendeu? E aí é a história dos extremos, né? Tem muitas pessoas que não procuram tratamento, e por conta do estigma, e talvez tenham pessoas que começam a receber muitos diagnósticos que às vezes também não são compatíveis. E aí, mais uma vez, o equilíbrio é fundamental, né? E, então, esse é o primeiro ponto. Agora, a partir de como a gente se sensibiliza com essa necessidade, né, eu acho que, assim, na prática, eu sou um pouco
digamos, sofrido em relação a isso. Porque as pessoas vão fazer quando sofrerem, entende? O sofrimento é o grande sinalizador, porque nesse modo de produção que a gente está falando, a pessoa está funcionando, e ela vai funcionando e acha que está tudo bem, vai ficar tudo bem. Ela só vai conseguir parar e ver que tem algum problema quando ela entra em sofrimento, ou sofrimento físico ou sofrimento mental. Daí ela começa a dormir mal, começa a ter dor de estômago, começa a ter irritabilidade, já briga com os filhos, ou perde a vontade de fazer aquilo que ela tinha prazer, sabe? Ela vai manifestar do sofrimento que vai se acumulando. E eu sempre falo, né, o sofrimento, ele é uma coisa que tem um sentido muito importante. Por isso que também é muito complicado, às vezes, só querer tamponar o sofrimento. O sofrimento traz em si, né, e eu não estou falando do masoquismo no contexto de cultivar o sofrimento, mas o sofrimento traz em si um grande sinal de alerta para a gente parar e olhar para si mesmo, sabe? É uma forma de realmente dá um basta, né? E eu vejo nesse sentido muitas pessoas, e ainda tem essa ideia, né? É interessante, existe uma ideia de uma certa de cultura de força, né? De ser forte e um certo orgulho nesse sentido. Então as pessoas tentam, elas vão extinguindo todos os seus recursos até muitas vezes adoecerem, né? E aí, a partir dessa questão, que elas conseguem ter alguma consciência da necessidade desse aspecto da interiorização. E em relação a isso, aí entra uma outra coisa muito importante, né? Talvez uma das matérias mais preciosas, né, que nós temos no contexto da nossa existência é o nosso tempo. Enfim, se as pessoas não têm tempo para pensar, se elas não têm tempo para, enfim, filosofar, para amar, para trocar com os amigos, para buscar algum aspecto de espiritualidade, sabe? Um tempo que. Porque uma vida que não seja só trabalho, cuidar de casa, sabe? Uma vida sabe, apimentado, ou é que a gente fala de comida, por exemplo, já vou usar um exemplo nesse sentido, fala, não, para você comer um prato saudável, ele tem que ser colorido, tem que ter vários alimentos. Eu acho que é uma boa metáfora. A nossa vida tem que ter vários alimentos, né? A gente tem que ter prazer no nosso trabalho, claro. A gente sabe que às vezes trabalho é trabalho, dá trabalho mesmo, tem momentos, mas a gente tem que ter retorno nisso, a gente tem que ter, sabe, várias coisas que nos ancoram, porque se a gente trabalha muito e aquilo é a única forma, na hora que o trabalho começa a dar problema ou que você não aguenta mais trabalhar, você não tem mais nada que te segura. É como se você pegasse todos os seus investimentos e colocasse numa cesta só. Se aquilo falha, você entra em colapso, né? E aí eu estou denotando a necessidade da questão da preciosidade do tempo. E hoje em dia a nossa sociedade ela tenta sugar todo o nosso tempo. Acho que as redes sociais, toda a nossa atenção, tudo que a gente gera atenção cresce. Então a gente tem que tomar muito cuidado onde nós investimos a nossa atenção, porque com certeza isso vai trazer ampliação daquele objeto onde nós trazemos a nossa atenção. Enfim, esse é um aspecto mais filosófico, mas eu acho que, claro, uma palestra como essa, uma conversa como essa, e muitas outras que você já fez no seu veículo, que é fantástico, trazem possibilidade de reflexão para esse amplo que eu estou tentando trazer. E isso sensibiliza algumas pessoas, mas muitas pessoas precisam entrar na corrente do sofrimento, da dor, para gerar alguma forma de contraposição a esse tipo de alienação que eu estou defendendo aqui. Eu acho bacana porque eu acho que tudo tem que ser visto de uma forma holística, né? A gente não pode abrir mão de nenhuma ajuda, vamos dizer. Até eu acho que o profissional ele faz uso de uma série de coisas que para ajudar na anamnese dele, no diagnóstico, né? Isso é importante. Ter uma viseira, sem viseira, uma visão de aprender, que não sabe tudo também, e para ajudar o seu paciente. Me veio, enquanto o doutor estava falando, como é que é esse caráter de reversibilidade nesses processos todos? Então, o doutor falou, eu começo a ter algum sintoma, mas deixa para lá, não tem problema, me incomoda. De noite eu fico com insônia, mas aí eu ligo o computador, eu vou assistir filme e vou postergando um problema que vai se desenvolvendo, né? Como se fosse uma... Existe uma data limite, vamos dizer, quando eu começo a sofrer, como o doutor falou, o tipo de sofrimento, e procuro ajuda, o índice de reversibilidade ele é menor, sem dúvida, né? Ou nem sempre?
Olha, eu vou te dizer uma máxima da medicina que, enfim, prevenir é melhor do que remediar, quanto mais cedo você intervém, melhor são os resultados. Isso para qualquer doença, sabe? No geral, isso é uma regra bem consolidada em qualquer processo de saúde e serve também para a saúde mental, né? Agora é claro, né? Essa questão da reversibilidade, assim, se você pega uma situação que a pessoa já está dormindo há 7 anos, tomando remédio para dormir, enfim, eu pego situações que são muito difíceis, assim, pessoas que estão tomando a vida inteira, e você faz de tudo e mais um pouco, e muitas vezes não conseguem, né? E aí também tem uma questão importante, né? Eu acho que a gente está falando de uma dimensão que tem a ver com reversibilidade, mas também tem aspectos no sentido que também existem as doenças, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Existem as doenças, e vão ter pessoas que vão precisar tratar o resto da vida, como alguém que tem uma diabetes, assim, por exemplo, um exemplo interessante disso é no sentido da diabetes, né? A pessoa nasce com a diabetes juvenil, ela vai ter que tomar remédio desde sempre, não tem, é claro, ela vai ter que fazer atividade física, comer melhor, mas ela vai ser medicada. Tem pessoas com diabetes tipo 2 que, assim, elas começam a desenvolver, elas emagrecem, fazem dieta, elas melhoram, né? Depende muito também dos aspectos, digamos, da origem genética, do aspecto biológico das doenças mentais, né? Mas a regra de que quanto mais cedo e quanto mais a gente puder prevenir, fazer ações de prevenção nesse sentido, isso com certeza vai ser muito mais auspicioso, muito mais valioso e vai ter muito mais efeito no sentido da reversibilidade, né? E, assim, eu lembro de uma frase que eu assisti eu acho que no primeiro congresso que eu fui, assim, de psiquiatria, logo que eu me formei, que foi em Minas Gerais, enfim, foi em Belo Horizonte, e eu fiquei numa mesa lá, tinha um senhor velhinho, um psiquiatra bem velhinho, daí ele falou uma frase que ficou na minha mente, né? Ele falou assim, olha, tem gente que se trata a vida inteira para não piorar, né? E realmente existe, e isso tem valor também, sabe? Mas quando eu falo isso, é muito importante que a gente individualize cada caso, entenda cada situação e busque as soluções compatíveis. Mas com certeza, em cada caso, você poder cuidar melhor da sua alimentação, do seu sono, atividade física, melhorar suas relações, diminuir a sobrecarga, ficar menos tempo em redes sociais, diminuir álcool e drogas, diminuir cafeína, diminuir estimulante, entendeu? Buscar coisas tipo que te alimentem emocionalmente, espiritualmente, com certeza são fatores protetivos, né? Relacionamentos profundos, tudo isso são fatores protetivos que vão ajudar em qualquer grau de desconforto emocional. Mas aí, claro, né? A gente vai ter que ver em cada caso. E assim, e só para falar disso de reversibilidade, né? Eu acho que a prevenção é uma coisa fundamental. E aí também tem uma outra coisa que eu sempre falo, né? Acho que uns 5 anos atrás, uma psiquiatra escreveu, acho que no editorial do New York Times, a seguinte colocação, que no futuro os smartphones deveriam vir com as mesmas recomendações que o cigarro, hoje em dia, sabe? Porque por conta da questão toda das implicações na saúde mental que eles causam. E isso, da mesma forma que o cigarro aconteceu, que por muito tempo foi glamourizado e a indústria de Hollywood, sabe, investindo maciçamente na produção da cultura, no sentido do cigarro como uma coisa interessante, associada até à emancipação da mulher, né? Que agora a mulher está emancipada, ela pode se destruir, enfim, pode, é uma forma de emancipação, mas existem formas muito melhores, digamos assim, né? Então, hoje em dia, acho que a gente vive um fenômeno mais ou menos parecido, sabe? A gente coloca um hype, a gente coloca um endeusamento dessa questão tecnológica de uma forma muito, muito, enfim, impactante. Todos ficamos presos a isso, com medo de ficarmos para trás, mas isso também vai ter um tipo de consequência que a gente ainda não consegue avaliar. Só vai conseguir avaliar, da mesma forma que o cigarro, depois de algumas décadas, vendo o processo histórico das pessoas submetidas a esse tipo de relação, né? E eu acho que foi você que me mandou aquele vídeo da criança, né? Que foi privada do celular. Eu não sei, enfim, das internações de crianças hoje em dia sendo privadas de celular e tendo abstinência à tecnologia, às redes sociais e entrando em surtos gravíssimos. Isso é uma coisa desconhecida, isso é uma coisa da pós-modernidade, é um fenômeno atual. Até então isso não existia. A gente vai ter que ver o significado disso e entender como que isso vai se desdobrar ao longo do tempo. Então, é a questão humana, né? A gente sempre, no contexto evolutivo, a gente chega em um determinado ponto, novas questões, a gente tem que começar de um ponto e a partir daí a gente arruma soluções, novas questões,
enfim, a dialética da existência. O doutor, como profissional da saúde, ainda se estarrece, vamos dizer, vamos usar esse termo, se estarrece com muitas coisas que o doutor vê? Ainda tem coisas que ainda Olha, lhe causam surpresa, que você não está, quer dizer, você não está preparado de achar que aquilo é normal. Não é porque você estudou uma coisa e que achar que aquilo é normal, porque as coisas estão piorando. Acabou esse negócio tem muita coisa nova, né? Como a gente falou no início da conversa. Então, uhum, como é que você é um ser humano? Vamos esquecer que é médico. Você uhum. tem família, você trabalha, tudo isso aqui. Como é que a pessoa, doutor Gustavo, encara muitas vezes o que aparece à frente dele? Como é que ele se sente? Como é que ele. Bom, é, olha, eu acho que a base disso é que, assim, primeiro, é um aspecto que talvez não seja tão legal, assim, tão gostoso de ouvir, mas acho que a existência é sempre um desafio, né? Desde o momento em que o ser humano começou a habitar esse planeta, a gente sempre viveu coisas muito, muito difíceis, muito, enfim, sempre foi superação, sabe? Sempre foi superação. Qual a palavra? É isso. Essa é uma questão, acho que, da nossa existência. E talvez até o esquecimento disso, né, numa sociedade que conseguiu, entre aspas, pelo menos por uma parte da população, resolver as questões mais eminentes de fome, de doença. Claro que ainda é um absurdo existir fome e doença, mas, assim, condições materiais para resolver isso nós teríamos, mas existem outros entraves nesse sentido. Mas a partir do momento que a gente consegue chegar nesse ponto, começam a surgir outras demandas, né? E enfim, eu acho que eu nunca fui, eu sempre tive essa ideia, não sei se é pessimista ou barra realista, né, do contexto da dureza da existência, né? E eu lembro de um professor meu, que também é uma frase que me marcou, e ele era um pioneiro da psiquiatria infantil, chamava Stanisław Krinsky, e ele falou uma coisa que ficou na minha mente. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu gosto sempre de repeti-la, porque ele fala que quando ele olhava para a história da humanidade, ele ficava extremamente depressivo, incomodado, vendo as atrocidades da humanidade, de tudo que ele fez, né, e vem fazendo, né? Mas aí ele fala que quando ele lembrava da pré-história, da onde a gente saiu, para onde a gente está, ele também via um potencial de superação muito grande. Então, acho que essa eterna balança continua balançando, sabe? Momentos são mais auspiciosos, momentos são mais tenebrosos, né? Eu acho que agora é um momento mais tenebroso, provavelmente é um ciclo que, de alguma forma, em algum momento, né, se a humanidade conseguir, né, sobreviver, e ela tem um aspecto de sobrevivência bem tenaz, digamos assim, mas obviamente a gente não sabe, né? É uma pergunta que fica em aberto, né? Eu acredito que a gente vai encontrar formas de resolver os problemas, só que vão advir outros, né? Essa é a existência, né? Enfim, eu acredito nisso, isso é uma coisa pessoal, eventualmente espiritual, que me norteia nesse sentido. E quanto a ver coisas, eu acho que eu já cheguei num ponto, né? Já tô fazendo 60 anos que é difícil, sabe? Eu sempre brinco, eu falo, as maravilhas do Senhor não tem fim, enfim, a capacidade humana, ela transita tanto do brilhantismo, da amorosidade, enfim, da criatividade, para questões muito grosseiras, muito obscuras, né? Agora, uma coisa que assusta é essa questão da massificação, né? Eu acho que isso me assusta muito, né? Uma só forma de pensar, um só algoritmo, uma só empresa que governa a comunicação. Eu acho que isso realmente vai tirar a questão do nosso subjetivo, né? E quando eu falei de interiorização e subjetividade, tem muito a ver com uma gama ampla de possibilidades onde você encontra o que te faz sentido. E realmente acho que a gente está vivendo um momento onde existe cada vez uma pressão maior de controle totalitário das informações e de formatar as coisas de uma maneira sem questionamento, sem debates profundos, polarizados e frágeis, né? Mas, enfim, cada um tem que, a partir daí, buscar o teu espaço, buscar um lugar onde alguma coisa faça sentido. E não é fácil. Não estamos falando de algo simples, algo intuitivo, é bem trabalhoso, né? O doutor falou agora há pouco sobre o potencial que todo mundo tem, né? Inerente a todo ser humano, né? Como é que, muitas vezes, o despertar desse potencial pode curar quase tudo, né? Digamos assim. Olha,
Eu acredito que o potencial, ele ajuda. Só que quando a gente fala de potencial, talvez uma das coisas que a gente fala não é só... Eu vou estender o conceito de cura. Às vezes, curar é, no seu potencial humano, você criar uma relação amorosa consigo mesmo que aceita as suas limitações. Claro, claro. Sabe? Nesse sentido, sim, o potencial humano de amor, no sentido, sabe, de acolhimento, de amor, de respeito, de entendimento do limite do outro, de si mesmo, eu acredito que é uma forma de cura, né? Porque uma das coisas muito ruins é nesse sentido, quantas pessoas estão satisfeitas com si mesmo. Eu pego pessoas com desempenho altíssimo, com pós-doutorado, com uma produção, sabe, realmente de uma vitória, assim, de conquistas muito importantes, mas as pessoas se tratam como se elas fossem mendigos, porque parece que o que elas conseguiram é muito pouco, e nunca vão ser felizes, sabe, porque nunca vão ser suficientes, e a suficiência, eu acredito, que tem muito pouco com aquilo que você consegue, né, acho que tem mais a ver com essa relação com o ser, e a aceitação, e até a partir dessa aceitação de si mesmo, que você consegue fazer alguma ação afirmativa no mundo, porque daí você consegue fazer o melhor possível da sua vida, enquanto tem uma cobrança, uma exigência, uma relação de ódio por si mesmo, por ser faltante, por ser devedor, por não ser tão bom quanto a rede social coloca, ou com algum ideal que você construiu, ou como seus pais imaginavam, enfim, aí tem uma gama muito grande de construção desse tipo de imagem. Realmente a gente não vai... Eu acho que a saída vem muito nesse sentido individual e da construção de relações de amorosidade, de acolhimento, de resiliência e de luta, porque isso também é uma capacidade humana. Isso também está presente na gente, apesar de toda a sombra. Isso continua presente e tem pessoas fazendo coisas maravilhosas, né? E aí eu também tenho que te dizer, meu trabalho, muitas vezes, é pesado. Eu vivo o sofrimento humano de forma cotidiana. Mas também é muito prazeroso quando a gente vê que as pessoas se levantam, elas saem da escuridão, que elas conseguem transmutar isso num sentido mais profundo de vida, numa relação mais amorosa, numa relação mais digna consigo mesmo e com os outros, né? Então são desafios constantes, né? Porque se isso fosse só sombra, acho que eu já tinha desistido, porque eu não sou masoquista, mas também existe esse aspecto de vitória, enfim, mas isso não vai vir à toa, isso não vai vir, sabe, simplesmente fazendo coisas superficiais, isso é um trabalho profundo, só que é a maior responsabilidade humana. A gente nasce com o nosso ser, ele é nos dado, a gente nasce com a nossa mente, ela nos dá essa maior ferramenta da humanidade, que possível, é melhor do que qualquer computador, de qualquer IA, e a gente não sabe operar. A gente não tem a mínima ideia, e é deixado ser controlado por um monte de esquete que a gente nem questiona o quanto aquilo é realmente valioso ou consistente. Então, autoconhecimento é tudo, sabe? Eu acho que é uma das coisas, é a matéria-prima para poder realmente criar uma condição mais digna aí no sentido da existência. Por falar nisso, nós estávamos, no começo do programa, nós falamos sobre o holismo, né? E eu sei que o doutor é psicoterapeuta também, né? Sim. O que é? Então, vamos para os leigos, para todo mundo sabe o que é psicoterapia, o que é psiquiatria. Psiquiatria e psicoterapia, o que uma coisa trata, o que a outra coisa ajuda. Tudo bem. Bom, excelente pergunta, eu adoro responder porque é um tema que às vezes traz confusão. A psiquiatria é uma especialidade médica, então eu estudei medicina na Santa Casa de São Paulo, depois eu fiz uma residência em psiquiatria que me deu o título de especialista em psiquiatra. A partir daí eu sou um médico psiquiatra. O psiquiatra, ele trata, assim, eu vou construir isso porque eu acredito que tem uma mudança importante no meio do caminho, mas inicialmente a ideia da psiquiatria era tratar os pacientes com patologias mentais, geralmente através de questões referentes às medicações. Aí vem aquela questão que eu te falei, né? Esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, moderada a grave, os transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, as dependências químicas, enfim, fobia social, estados traumáticos, né? São condições de intensidade de sofrimento muito grande, quando de alguma forma é necessário uma intervenção química para conseguir diminuir esse funcionamento e ajudar a pessoa a tentar reencontrar ou reorganizar o seu funcionamento. Então, quando o sofrimento está muito grande, a pessoa está paralisada, ela entra num estado de desespero, de desarticulação, de desagregação muito grande, uma intervenção biológica muitas vezes é necessária.
quando tem ideação suicida, quando está realmente abusando muito de álcool, numa dependência química, muitas vezes a gente precisa de intervenções biológicas. Então, no modelo mais tradicional, a psiquiatria dava conta desses aspectos, das doenças psiquiátricas nesse sentido, com esse aspecto medicamentoso. A psicoterapia é o tratamento através da palavra. A psicoterapia são, enfim, você estuda, você faz formação, e eu também fiz formação em psicoterapia quando, enfim, encerrei meu ciclo de residência em psiquiatria, onde a gente tenta tratar dos transtornos emocionais, das situações de sofrimento e também das patologias com questões referentes ao autoconhecimento, ao entendimento das emoções e também a consciência no sentido do que se pode fazer para melhorar as situações que fazem sofrimento, né? E nesse sentido, aí é uma questão pessoal, né? Eu escolhi ser psiquiatra por conta da ideia de que eu gostei muito de fazer psicoterapia. Eu comecei a fazer na faculdade e me senti confortável. Lá pelo meu sofrimento, pelo meu desconforto, eu comecei a fazer, eu achei aquilo o máximo. Eu falei, bom, qual que é a forma mais fácil de ser psicoterapeuta? Que é que eu estou fazendo medicina? É ser psiquiatra, né? E aí comecei, e sempre agreguei as duas coisas, né? Mas eu acho interessante também dizer que hoje em dia, né, então, mas só para fechar, a psiquiatria vai tratar nesse sentido, né? E aí eu posso descrever a psicoterapia como um espaço de autoconhecimento. A pessoa tem um compromisso semanal com uma outra pessoa que é treinada naquilo, que tem experiência naquilo, que geralmente se tratou por um tempo bom para separar suas sombras das sombras dos outros e poder acolher o sofrimento do outro e tentar criar condições de questionamento e avanço nesse sentido, e é sempre no sentido do autoconhecimento, de você entender por que eu sinto angústia, por que eu reajo dessa forma, por que eu não tolero rejeição, enfim, a gente vai abrir para a gama de todos os desconfortos emocionais, né? E uma coisa que eu gosto de dizer, né? Hoje em dia fica muito claro que as pessoas, para ter um corpo bom, elas precisam ir na academia, né? Então elas vão 2, 3 vezes por semana. E a psicoterapia também, para ter efeito, ela também tem que ter essa sequência. Às vezes eu brinco, né? Vem uma pessoa e fala, doutor, eu queria fazer terapia 1 vez por mês. Daí eu falo exatamente isso. Se você for 1 vez, eu falei hoje. Se você for 1 vez por mês na academia, o que vai acontecer, né? Então, o que eu falo de psicoterapia é um espaço, um compromisso, junto com uma outra pessoa treinada, para poder fazer essa interiorização, para olhar para si, para entender o próprio sofrimento. Então, no mundo de hoje, que a gente está tão exteriorizado, que a gente está olhando tão para fora, com tantos estímulos e tantas demandas, esse tipo de espaço, para mim, costuma ser, inclusive, sagrado, né? Essa necessidade de ter espaço para isso. Claro que tem pessoas que conseguem isso sem psicoterapia, existem habilidades nesse contexto, mas é aquela história que eu falo também, né? É que nem aprender inglês. Tem gente que é autodidata, nunca vai precisar pegar um livro e vai aprender um monte de língua, mas a maioria das pessoas vão precisar fazer cursos, ter professores, né? E tudo bem, e vão aprender também, mas elas vão precisar de uma intervenção mais diretiva, com ajuda mais específica nesse sentido. Então, é esse o contexto da psicoterapia que eu tento trazer, essa é a minha ideia de psicoterapia. E a psicoterapia que eu tento trazer, né, também ela é voltada na ideia da melhora dessa relação da gente com a gente mesmo, sabe? De uma possibilidade de apreensão real de si mesmo, no contexto de criar uma relação mais amorosa, mais digna, de se aceitar, sabe, com as sombras e com os potenciais, e a partir daí tentar fazer o melhor possível. Claro que eu estou simplificando muito, é um processo extremamente complexo, eu estou dando um pequeno briefing de uma situação que tem uma dimensão homérica, né, pegando até o filme que tá na moda agora, que é uma releitura, né, mas é esse o sentido. Mas aí eu também só quero fazer uma última complementação. A gente está falando do papel mais tradicional da psiquiatria, que é nesse sentido da patologia, mas eu, nos últimos anos, eu tenho gostado muito mais desse sentido, né, de uma psiquiatria de estilo de vida, da promoção da saúde e não do cuidado da doença, né, então eu acho que também o papel da psiquiatria, ele pode e deve abarcar essas questões e tentar trazer, né, esse tipo de informação que está muito bem, enfim, aberta no que tu fazes também, enfim, esse tipo de possibilidade de mostrar a necessidade de valorizar a saúde mental e entender o amplo da saúde mental, e entender que para você ter saúde mental você precisa ter tempo para se cuidar, para olhar para si mesmo, para ter essa interiorização, para buscar as suas respostas, né, eu acho fundamental. Então a possibilidade de conscientizar isso é fundamental. E eu também queria dizer uma coisa, recentemente também eu fui responder umas perguntas para um jornal, para um artigo lá,
E aí eu fui pesquisar uma coisa, e aí a conclusão que se gasta cerca de 7 a 9 vezes mais com beleza e emagrecimento do que saúde mental. Então isso é uma coisa que remete à própria questão da nossa sociedade, o quanto que isso é desvalorizado. Você fala do preconceito, né? Eu acho que isso ainda é muito real. Eu não sei se é um preconceito, existe a questão do preconceito, mas existe uma falta de consciência de valor, da importância disso. Esse é um dos grandes problemas nossos. A gente deu jeito, pelo menos uma parte da humanidade deu jeito nas questões materiais, mas ainda não consegue entender a dimensão do mental como uma das coisas fundamentais. E quando a gente consegue dar conta do material, aí o fundamental é a mente, porque tem gente que mora num castelo e é infeliz, tem gente que consegue viver bem com coisas módicas, e tudo está aqui. Tudo está no contexto de como a gente processa, como a gente se relaciona com a nossa própria vida. Então ainda é muito, muito desvalido essa noção. Isso faz parte do próprio momento evolutivo humano, que ainda é muito precário por conta dessa falta de consciência. E uma política de desinformação fantástica. Isso aí o que nós estamos conversando aqui, não quero saber, sem promoção de vida inteligente, eu faço isso aqui porque eu gosto. Esse é o meu lazer. Faço isso com prazer, com tesão, vida inteligente. Eu vivo isso aqui diariamente. Quem que eu vou convidar para passar alguma coisa boa adiante, tudo? O que nós estamos carecendo é disso, carecendo de informação. Quebrar paradigmas, quebrar tabus aí. Não vou naquele profissional porque o conceito que eu tenho da profissão que ele exerce, da especialidade que ele exerce, é arcaica, é tudo, mas eu não sei de nada. Agora, a gente faz um programa esclarecedor, quanta gente fala, não sabia. É isso que está faltando. Agora, por que não tem isso? Eu acho que as pessoas, como é que é? Tem uma frase que diz, como é que conhecei a verdade vos libertará, vamos dizer assim, né? Alguma coisa. Então é isso, a partir do momento Então, mas, Eustáquio, olha só, se você é alienado, se você está em ansiedade, se você está em depressão, você vai comprar mais, vai consumir mais, vai beber mais, vai fazer, sabe, vai ter menos condições de fazer escolhas lúcidas em relação ao trabalho, vai aceitar mais as condições desfavoráveis que lhe são expostas, vai ter piores escolhas no contexto das medidas políticas, enfim. O ser alienado é uma presa fácil para ser abatido, porque em sofrimento você não articula pensamento, você não consegue ter uma visão do macro e um entendimento mais profundo. Então, infelizmente, claro, a gente pode até entrar em questões, né, enfim, uma coisa meio, enfim, teoria de conspiração, mas assim, independente dessa coisa, é muito interessante, sabe? Pega o algoritmo eu falo isso para as pessoas, né? Você não fica vendo muito. Se você vê uma tragédia no Instagram, vai aparecer 2, 3, 5. Quanto mais você vê, mais inseguro você fica. Quanto mais inseguro você fica, mais você precisa ter uma sensação de que você sabe o que está acontecendo para se proteger. Mas isso é uma construção. Isso é uma armadilha, é uma armadilha emocional muito bem projetada para te manter aquilo o tempo todo e vai vir um monte de anúncio, aquilo tudo é monetizado, as pessoas continuam ganhando dinheiro com sofrimento humano. Disse tudo, você disse tudo. E como é que muda isso aqui? Você disse tudo, não tira uma vírgula disso, isso é a realidade, isso é a verdade. Como é que se diz? É o domínio, é tudo. Então, sabe, eu sou da velha geração, fiz 75 anos agora, era diferente no meu tempo, né? Os conceitos. Então, essa mudança, eu não consegui me adaptar com isso. Eu converso em privado com amigos, porque a gente não pode conversar isso em público, ninguém tem interesse também em conversar, em rodinha de conversa, ninguém, é tudo futilidade. Então, a gente se estarrece de estar convivendo, de estar vivendo num mundo. Eu não vejo perspectiva, não sei. Eu não quero ser pessimista, não sou profissional de saúde, então eu posso falar o que eu bem entendo, vamos dizer, né? Mas é que eu vejo uma perspectiva da gente poder modificar uma coisa que eu vejo que está exatamente como disse, nós estamos dominados, estamos cerceados, estamos sendo induzidos. Então, puxa vida, né? Que luz que eu posso ver no fim desse túnel, se é que tem luz lá também, né? Olha, eu acho que se a gente for olhar em termos globais, isso é muito assustador. Eu acho que a saída
tentar usar a energia, o que se pode, para criar algum campo de amorosidade, algum campo de sentido, e eu acho que você conseguiu muito bem isso ao longo enfim, desse trabalho que você faz, você encontrou um lugar onde você pode trazer conteúdos que fogem dessa lógica, que desafiam essa lógica, então eu acho que isso por si só já mostra, né, que existem também vida inteligente, apesar da massificação, eu e criei existem meu pessoas. mundo. Eu criei meu mundo e vivo muito bem nele. Claro, o meu mundo tem os seus conflitos, não tenha dúvida. Mas aqui você já esteve no estúdio, né? Quando a gente fazia o presencial, né? Aqui é Uhum. harmônico, aqui é gostoso, aqui é o meu habitat, né? Então é isso, acho que é a forma que me mantém aqui, vamos dizer, né? É a forma, é o meu Então, mas refúgio. eu acho que esse é sabe, todo ser humano nasce com a demanda de encontrar um sentido para a vida, né? E isso não é fácil, não é simples, é a tarefa mais importante, só que a gente tem que descobrir isso, né? Parar de, sabe, ter algum tipo de alimento que nos fomente essa demanda, essa necessidade, né? Muitas vezes isso só vem com sofrimento, com dor, né? Com você perceber. Eu acho que a passagem do tempo também te ajuda, porque depois que você caiu no golpe 5 vezes, você não quer ganhar a sexta, sabe? A gente tem muito. E assim, e é muito interessante o quanto que o ser humano. Eu brinco, né? Isso é uma brincadeira, claro, com todo o respeito, né? Eu brinco que o ser humano é um ser muito iludido. Ele nasce e cresce aprendendo a acreditar em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel e morre acreditando em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel. Não é o mesmo Coelhinho da Páscoa e nem o mesmo Papai Noel, mas são essa coisa das ilusões, a gente se ilude, acha que vai encontrar, sabe? Enfim, eu acho que a passagem do tempo também nos ajuda, né, a ter um entendimento mais consciente de entender mesmo o significado da experiência de estar vivo, né? Para a gente entrar numa reta final aqui, uma coisa que é muito importante. Eu não sei definir se eu sou ou estou, cada vez mais solitário. Solitário. Não é solitário de depressão nem nada, é a necessidade de ficar solitário. Parece que a sociedade me incomoda, então eu tenho que estar isolado, evito ir em festas, porque eu não me sinto bem, evito conversa de lanchonete e tudo isso aqui. Eu fico 2, 3 minutos, o máximo, tomar um café e fujo para cá. Me dá uma definição que muita gente também está nesse mesmo comportamento, muita gente que eu convivo. Defina solidão com solitude. Isso é importante também. Olha, enfim, eu acho que eu acredito também que, de alguma forma, com a passagem do tempo, a gente vai ficando mais seletivo, né? Justamente porque a gente percebe que as experiências que a gente viveu, de alguma forma, tinham questões muito precárias e não, enfim, não há uma repetição. Então, acho que existe uma questão nesse sentido mesmo, de você se tornar mais seletivo, de você realmente tentar buscar realmente as relações que têm uma profundidade maior, né? Então, eu acho que existe um certo aspecto natural nesse contexto que você está falando, né? E aí entra aquilo que, quando eu falei na ideia de uma terapia ou de uma relação consigo mesmo, onde a gente consiga ficar bem consigo mesmo, ficar em paz consigo mesmo, a gente vai ter prazer da própria companhia, né? Eu sempre fico muito assustado quando pessoas entram em férias e ficam desesperadas porque não conseguem conviver consigo mesmo. Eu sempre falo que tem algo muito errado, porque se a sua base de convivência consigo mesmo não te tolera, não te suporta, fica Melhor companhia. exasperado, é um mundo muito ruim, porque você não pode relaxar, né? Então, esse encontro de um aspecto de solitude, onde você pode ficar bem consigo mesmo, enfim, e claro, e eu sempre falo, uma coisa é você ficar sozinha por opção, outra é por realmente medo, por trauma, por outras coisas. Isso também separa bastante a linha divisória nesse contexto. Mas eu acho que é muito importante a relação consigo mesmo. Eu realmente é, acredito que é valioso você ter tempo para si mesmo, para se entender, para se perceber. Claro que, né, eventualmente, assim, né, todos os extremos são ruins, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eventualmente, se está começando a ficar uma coisa muito difícil, talvez até possa questionar ou tentar criar alguma condição de encontrar algum lugar mais agradável, onde o contato humano seja mais favorável. Mas eu vejo muita gente trazendo isso. E só para você ter uma ideia, eu tenho uma gama considerável de pacientes que ficaram muito felizes na pandemia, porque eles É, tinham o álibi que eles não precisavam ver ninguém. Eu não vi, isso não foi um nem dois, uma experiência
realmente Claro. de algumas pessoas, até muitas talvez. Então, assim, isso também é uma outra coisa que faz parte de uma certa ideia da nossa sociedade, dessa coisa de festa, de estar rodeado. É legal, isso tem o seu valor, mas o que tem mais valor são as relações profundas e a relação consigo mesmo. Essas que são as que nos seguram, as que de verdade fazem suportar os momentos difíceis, as horas escuras, os momentos mais complexos da humanidade, da nossa existência, né? Agora eu vou te contar um segredo aí, mas eu não vou me tratar, não. Sabe que eu gosto muito de conversar comigo. Eu converso comigo, eu me ouço. Pode parecer estranho isso aí, para você não é estranho. Eu converso comigo, eu me ouço, sabe? Eu aprendo comigo. Às vezes eu estou na rua, estou conversando comigo. Parece que você conversa o teu eu, outro eu, se é que tem outro eu. Não vamos entrar no mérito da questão, não vamos entrar na crença de cada um. Mas alguma coisa te responde. Quando você foca nela, quando eu converso comigo, na verdade, eu vou ter que me responder, né? Porque senão vai ficar um monólogo. E é um processo muito interessante isso aí, de conversar. Então, mas é exatamente, eu acho que assim, ó, se você eu ia fazer uma brincadeira, né? Se você tem um bom interlocutor dentro de ti, não tem problema nenhum. Isso é, É a primeira coisa, né? Mas conversar com você mesmo é uma forma de pensar, sabe? Você está exercitando o pensamento, né? Assim, isso também traz. Terapia é uma forma de. Só que assim, daí na terapia você tem um outro interlocutor. O que acontece, eventualmente, no contexto de conversar só consigo mesmo, né? Nesse sentido, é que às vezes a gente fica meio no modelo chat GPT, sabe? Começa só a responder o que você gosta. E às vezes é importante ter uma provocação, alguma coisa que fale que tá ruim. E isso é interessante, né? Eu falei isso porque hoje eu vi uma reportagem da BBC News, né? E foram duas, né? Uma falando. Bom, eu vou falar dessa assim. Ela falou de casos de psicose, de pessoas que estavam se relacionando com a inteligência artificial, e a inteligência artificial começou a reforçar a psicose, a paranoia delas, entendeu? Porque as inteligências artificiais elas têm esse tipo de função, elas te apoiam em tudo, sabe? Elas te acham legal pra caramba em qualquer coisa que você falar, né? E, enfim, enfim, é extremamente questionável. Às vezes a gente precisa ouvir falar, você está completamente errado, você já pensou em, sabe? Às vezes a gente precisa da provocação, mas se você já tem essa capacidade, e você também, quando você fala de conversar consigo mesmo, eu tenho a impressão que você já ouviu muitas pessoas, você já falou com muitas pessoas, então você tem um arsenal dentro de ti perfeito, de perfeito. conhecimento que pode, talvez, assim, flexibilizar e te dar prismas e ângulos diferentes no contexto. Gatilhos de buscar Sim, respostas. dessas interlocuções. E se isso te permite, né, essa ampliação, tudo bem. Se é um bom interlocutor nesse sentido, que só não reforce a tua bolha, tudo bem. Daí tá valendo, Eustáquio, tá valendo. Olha que papo legal, viu? Puxa vida, foi muito bom, doutor Gustavo, muito elucidativo. Eu acho que vai fazer bem para muita gente. Vamos ter oportunidade de conversar outras vezes, porque, como o doutor disse, o assunto é vastíssimo, né? A mente humana é fabuloso, é bacana. Então, Então, nós tratamos um pedacinho, né, das coisas que já dá para ajudar muita gente. Então, mais uma vez, muito obrigado por dispor do seu tempo em casa e passar para a gente toda essa sabedoria, toda essa experiência profissional, que isso é muito importante, né? Você está conversando com o profissional, tete a tete, perguntando para ele, e nós estamos fazendo isso aqui pela telinha, você pode fazer isso aqui pessoalmente. O profissional é uma pessoa estranha, mas é uma pessoa que você pode se abrir também, não sabe nada da sua vida, vai saber o que você vai contar, né? Então, não se sim, sim. preocupe. Então, tem que quebrar essa barreira. Doutor, um fraterno abraço e até uma próxima oportunidade. Então, só para finalizar, agradeço profundamente, foi um prazer muito grande, eu adoro poder falar e, mais uma vez, valorizando o teu espaço, que é maravilhoso, né? E como mensagem final, vamos buscar o autoconhecimento, vamos buscar o entendimento de si mesmo, porque isso é a coisa mais valiosa que a gente recebe no sentido da nossa existência. Muito obrigado mesmo, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Ô, papo gostoso, papo bom, papo bom. Vivendo e aprendendo. A vida é um aprendizado, até no último suspiro, lá quando a gente expira, nós estamos aprendendo. Oh, aprendi a expirar pela última vez. Mas é muito bom. Todo dia o aprendizado está em tudo, num encontro, numa palavra,
numa visão tudo. Fique atento, atento sempre. É isso aí, gente. Fraterno abraço e até semana que vem. Tchau.